No Japão, eles sempre usaram máscara, e não foi depois de bomba, depois de nada disso. O oriental, ele acaba sendo mais cuidadoso. Então, quando você via um japonês, né, ou um coreano, ou um sul-coreano, seja qual for a raça, né, e você via de máscara, era porque essa pessoa estava resfriada, ou ela tinha algum problema respiratório, então ela usava as suas máscaras. Nós nunca pensamos nisso, gente. Quando você pensou de ver esse pastor estiloso seu, né? Eu não estou de terno e gravata hoje, porque não aguento, gente. Como eu vou fazer com terno e gravata? Chegar em casa e lavar o terno? Não tem condição, então só estou de camisa assim, meio largado, da ceia, vou vir só com camisa clerical. Quando você pensou de ver o teu pastor da tua igreja com um negócio desse aqui de fibra, por que eu estou com isso? Porque as pessoas disseram, não dá para ouvir no microfone, no Instagram, no Facebook, então melhora para nós aí a tua fala, né? E aí eu vendo você de máscara, meu Deus do céu, quando a gente pensou nisso? Gente, é loucura, né? A Paty perguntou, você vai ter coragem de usar? Eu falei, amor, não é questão de coragem, eu imaginando, né? O Marlon está rindo debaixo da máscara. Eu sei que não é a coisa mais bonita do mundo, mas se fosse só o Marlon que estivesse rindo, daria até um desconto, gente. Daria até um desconto. Mas Deus abençoe vocês, viu? Que nunca falte, nunca falte. Abre a Bíblia de vocês aí, por favor. Em Gênesis, lá no comecinho da conversa. Gente do céu, é máscara, é bolsa, é álcool gel, e cadê a Bíblia? Não, Jesus, me ajuda, Jeová. Né? É muita coisa, né, gente? Eu fui descer do carro hoje, né, para trazer aqui as coisas, aí montando tudo isso aqui. Aí eu fui ver que nas pressas aí deixei a garrafinha aberta. Ainda bem que esse ele tem só 10 anos. E deve ser, não é a prova d'água, né? Gente, ensopou. A garrafinha esvaziou e eu demorei acho que uns 4 minutos para descer do carro, para tentar juntar as coisas, né? É muita coisa mesmo, é muita coisa, viu? Né? Deus nos ajude. Meu pai, vou começar a andar com bolsa, né? Igual o pastor Fernando usava. Gênesis 11, abriu aí? Glória a Deus. Marlon, deu certo, gatinho? Bonito? Eita, Jeová. Estamos aí para o Facebook, estamos aí pelo Instagram também. Tomara que o povo esteja ouvindo bem, né? Para dar certo essa bênção. Gênesis 11. Gênesis 11. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o 9. Presta atenção aí, e vai ser bênção a palavra. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ela, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cuja o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de todos da terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face da terra. Irmãos e irmãs, a gente tem uma verdade, e nós aprendemos isso, e a própria, não sei se é a psicologia ou quem explica, que quando nós falamos alguma coisa, você tem 25% para gravar aquilo que foi falado. Quando você ouve alguém falando alguma coisa,
e você acompanha aquela leitura, você tem 50% daquilo ficar gravado na tua mente. Quando você tem 25% de leitura, 25% de visualidade, de poder acompanhar, e você está enxergando, diz aí que você chega a quase 80% de assimilação. E muitas vezes, eu já falei isso, que nós temos que ser melhor no exemplo do que na fala. Porque a fala, né, os nossos filhos, se você prestar atenção nos seus filhos, nos seus netos ou nas crianças, ou até mesmo em você, nós pouco damos importância ao discurso. A gente presta atenção no que a pessoa está dizendo. Mas existem casos na nossa vida que nem a aula prática resolve. Nem a aula prática resolve. Não é o exemplo que vai resolver, porque a pessoa ela tem que querer. Eu entendo que a decisão cabe exclusivamente, unicamente para a pessoa. E Deus não interfere, porque se Deus interferir, Ele está tirando de mim e de você o livre-arbítrio. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não interfere nessas situações. Aí você fala assim, mas e na pandemia? E nas mortes? E no infarto daquela irmã na quinta-feira, né, o infarto repentino? E aquela mãe que deixou 2 filhas, que morreu de câncer, descobre o câncer em março e morre no começo de agosto. O pai tinha morrido há 8 anos atrás, deixa as 2 filhas e a esposa. Hoje, né, antes de ontem, a esposa morre. E Deus nessa história, Deus Ele é o Todo-Poderoso, mas nós temos algo chamado livre-arbítrio, e Deus não intervém no nosso livre-arbítrio. Você hoje resolveu estar aqui, mas você poderia ter resolvido fazer qualquer outra coisa, tranquilo, mais ou menos, porque o pastor cobra, né? O pastor cobra, mas é normal, é tranquilo, em qualquer outro lugar, que não está bom, não é tranquilo. E muda de exemplo, não é esse exemplo então, você tem que estar aqui, né? Você tem que estar aqui. Mas eu quero dizer para você, quem é esse povo de Babel, gente? Quem é esse povo de Babel? Sabe quem são eles? Ronaldo, esse povo é o povo que passou 40 dias e 40 noites no dilúvio, e quando acabou a água, Deus ficou em silêncio, e depois de 100 dias, Deus fala com Noé, agora as águas vão começar a descer, você vai ficar mais um tempo aí. Quando a gente começa a ouvir a história da arca, do dilúvio, até o Noé sair da arca, um ano, e Deus deu uma palavra para aquele povo, e a palavra foi, onde foi a ordem dada? Deus ordenou que eles multiplicassem e povoassem a terra. Gênesis 9, versículo 1. Babel é uma tentativa frustrada, mais uma tentativa frustrada, de tentar chegar no céu. É uma declaração imperfeita e imatura. Pessoas no decorrer da vida e da história tentam através da religião construída por homens, para se achegar a Deus. Tem igreja, gente, que já mudou todo o estilo de ser. Eu não estou dizendo de pintura de altar, não estou dizendo de estilo de culto. Eu estou dizendo que não dá para nós montarmos cenários, não dá para nós termos luzes cênicas, ter o fundo no teclado, a música, quando o pastor está inflamado, a música cresce ou diminui, a bateria e o som, as luzes mudam de cor, o amarelo assimila mais, o vermelho é a tensão. E a gente começa a trabalhar com isso. Meu Deus do céu, são tentativas chamadas religião para que nós alcancemos Deus. Sabe como a gente alcança Deus? Como eu cheguei aqui e vi aqui os irmãos louvando, depois fui comentar alguns irmãos, vi umas irmãs ali, umas irmãs aqui de joelho no chão. Sabe aonde nós nos encontramos com Deus? Não é no esforço de uma arca, não é no esforço de uma construção de um culto cênico para o Senhor. Não, nós nos encontramos com Deus sem esforço físico. Não pode ser cansativo, não pode ser esforço meu. Eu não tenho que construir absolutamente nada.
Eu preciso só me colocar de joelho na presença. Quando eu vim para Campo Mourão, a palavra do pastor Silas Barbosa, um líder renomado mundialmente, ele disse assim: pastor, chega naquela cidade com os joelhos no chão, mas que as suas mãos toquem o céu. Eu vim com essa palavra de Deus para esse lugar, mas quantas vezes eu coloquei essa palavra de lado e fui na força do meu braço, fui daquilo que eu poderia alcançar. A força do braço frustra, e ficar largado também naquilo que Deus vai fazer também é frustrante. Nós temos que ter o termômetro, nós temos que ter o meio termo. Havia apenas uma linhagem, a Bíblia falou, uma única língua falada sobre a terra. Não me pergunte que língua que era essa. O que eles falavam, pastor? Era aramaico, era hebraico, era isso? Não interessa o que é a língua. Era uma língua só que eles falavam. E se alguém falar para você que língua que é especulação. Não tem, não fala que língua que eles falavam. O importante é entender que a humanidade partiu do Oriente como um só povo, uma só língua, uma só nação. Qual que é a promessa de Deus para as nossas vidas? Que nós sejamos só um povo, que nós tenhamos só uma língua, e que nós venhamos ser só uma nação. Mas o que o povo queria provar com Babel? Que eles tinham a suficiência em si de construir algo. E sabe qual é o desejo deles? O desejo deles era rebeldia, era desobediência. Claro que essa atitude era uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Deus disse para eles povoarem a terra e se espalharem. O que esse povo fez? Eles viram um lugar charmoso para construir uma cidade. E lá disseram: aqui nós vamos construir a cidade de Babel, que futuramente chamou-se de Babilônia, e vamos construir aqui uma torre para chegar diante de Deus. Tem alguns estudiosos, especuladores, João, dizendo o seguinte, que eles fizeram isso para se vingar de Deus, porque se Deus quisesse acabar com o mundo de novo com água, ou do jeito que fez, eles iam estar perto do céu e ia resolver as coisas com Deus. É loucura, mas nós no inconsciente, nós pensamos assim. Nós temos essa falsa ideia, porque nós achamos que nós somos seres autônomos. Você acha, se eu não sentir uma palpitação no coração, uma pontada, uma falta de ar, o coração batendo na garganta, uma situação ou outra, você acha que eu vou perceber que eu sou limitado, que eu tenho qualquer tipo de limitação? Não, mas quando eu sinto isso, eu falo: poxa, Deus, me ajuda aqui, me socorre aqui, me salva aqui dessa situação, né? E por que nós temos isso? Porque a gente percebe que a gente precisa de Deus. Mas quando as coisas estão boas, quando as coisas estão boas, a gente compra, a gente vende, a gente bate, a gente apanha, a gente vai, a gente volta, a gente viaja. Aí vem Deus e pá, para tudo para o mundo inteiro, e vai se recalcular, se reprogramar para esse novo que nós não temos nem ideia o que vai ser. Babel já estava errado, porque estava contra a palavra do Senhor. Além disso, esse comportamento revela, mais uma vez, o orgulho arrogante que caracterizou o homem desde a caída lá do Éden. A humanidade queria edificar uma torre que tocasse o céu. Esse trecho da palavra, essa perícope, ela traz algumas coisas bem interessantes. O texto diz que os homens edificavam a cidade de Babel e sua torre. Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Meu Deus do céu, não leia a Bíblia como qualquer coisa. A Bíblia ela é rica. A Bíblia é rica. Gente, por que Deus vai descer para sondar, Camila, o que está acontecendo? O autor de Gênesis, no texto aqui, Mariana, ele não estava colocando em xeque a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Claro que Deus sabia o que estava acontecendo nesse momento, e sabia antes desse momento, e sabia depois desse momento. É tremendo que como a palavra é revelada para mim e para você.
E ainda, olha que coisa tremenda, no versículo 11 do capítulo 7 de Gênesis. 11, versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam. Oh! Delícia! Esse plural eu acho lindo. Esse plural eu acho lindo. Deus não falava numa língua indígena. Façamos, vai. Não. Deus falava no plural, porque é no plural que a coisa acontece. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem Deus está falando? Está falando com a Trindade, está falando com a equipe dele. Desçamos lá para ver o que está acontecendo. Vamos resolver esse negócio. Vamos fazer a coisa se colocada em cada um no seu lugar. Deus está no seu alto e sublime trono. Jesus é o único intermediário que eu e você necessitamos. O Espírito Santo de Deus é o que dá o brilho, que faz com que as coisas aconteçam. Essa Trindade, ela não está reunida no céu, mas ela está reunida o tempo todo, porque eles são antes de acontecer, antes de se criar, antes de terminar, antes de surgir, antes de nascer, antes de fazer, antes de pecar, antes de sair. O que nós precisamos é entender que essa Trindade Santa, ela está cuidando de mim e de você. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Venham e vamos descer, vamos confundir a língua desse povo. Deus derramou o seu juízo, dando origem à confusão das línguas. Todo mundo se entendia. Deus colocou um fim naquela torre, colocou um fim naquele povo, do jeito que eles estavam fazendo, e confundiu as línguas, que são exatamente as línguas que nós conhecemos hoje, ou que não conhecemos, né? Fala inglês, inglês. Fala japonês, japonês. Fala francês, francês, eu sei falar francês. Espanhol, sabe? Não, eu sei portunhol, também não sei, mas sei falar espanhol. Aí as línguas foram divididas, aí as línguas, né, foram como a gente conhece. Aí vem a palavra, em Atos capítulo 2, de 5 a 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Se Babel foi a intenção de ter comunhão, eles geraram confusão. Em Atos dos Apóstolos, Deus, ele conserta a situação no Pentecostes, onde aquele povo resolveu. Gente, falar em Atos. Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação? Comunicação, um dia eu disse aqui, Ronaldo, eu disse assim, que comunicação não é o que se fala, é o que se entende, Bruno. Eu falei isso no mínimo 10 vezes aqui em Campo Mourão. E falei mais de 100 vezes na vida. E quantas vezes eu não comuniquei, porque eu não fui entendido. E aí, vale a pena, Clóvis, você olhar para o teu pastor e falar assim, não, meu pastor ele erra, mas vai em público dizer que errou. Errei, Johnny. Eu errei, Juranda. Porque comunicação não é tão simples assim. Comunicação não é tão simples assim dizer que comunicação, Marianinha, Soeli, que é o que as pessoas ouvem, não aquilo que você comunica. Comunicação, Márcia, talvez hoje eu fui bem com você. E literalmente falando de hoje, agora há pouquinho atrás. Foi certeiro, foi bom, foi perfeito. Foi perceber a ovelha e falar, opa, vem para cá. Vem do meu ladinho, que aqui eu te defendo, aqui eu seguro, aqui a gente vai para cima. Foi certeiro. Mas comunicação, Marlene, precisa de boa intenção. Boa intenção. A pessoa que ouve, Gu, teu pai está aí na frente de você. Teu pai já falou muitas vezes com você, Gu.
E você ouviu por um ouvido, deixou sair pelo outro. Mesmo sabendo que você estava errado. Mesmo sabendo que estava errado. Porque está pagando para ver. Está pagando para ver. Não paga para ver, gente. Não paga para ver. Aí eu preciso comunicar, Maicon. E aí você precisa ter o esforço, Fuad, de querer entender, Celinha, aquilo que a pessoa está falando. Eu preciso ter um coração aberto para querer ouvir. Quando eu disse hoje, Camilinha, que a gente ia trazer 2 mensagens, uma é para você. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Essa mensagem é tua. Fica firme. Eu também tenho essa mensagem, é para mim também. Mas outra mensagem é para quem não está aqui. Tem gente que não está aqui fisicamente, não está aqui virtualmente e não está aqui. Não está aqui. Por que não está? Porque a comunicação do pastor não tem chegado de forma eficaz. Porque o pastor, ele não sabe falar. Não, eu aprendi, gente. Eu fiz curso para falar. Eu venho de uma família de radialista, de jornalista. Eu fiz curso de interpretação de texto, trabalhei no comércio a vida. Eu sempre tive um bom relacionamento com pessoas. Mas o que eu percebo hoje, Leandro? As pessoas, Andressa, ouvem aquilo que querem ouvir. Por que eu disse da mensagem? Que a tua é aquele que está em pé, ou pensa que está de pé, cuide para não cair, gato. Por que essa mensagem é tua? Porque você está aqui. A outra mensagem é a mensagem que você vai pregar para quem não está aqui fisicamente, não está aqui remotamente, e não está aqui de jeito nenhum, é levar a mensagem que o teu pastor não tem conseguido levar, para tentar resgatar, porque é um só corpo, é um só povo, é uma só língua, é o mesmo Deus, é a mesma nação. A gente rema do mesmo jeito. Eu citei um exemplo aqui um dia, eu já vou pular um montão de coisa aqui, porque eu não quero tomar mais tempo de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Nos navios negreiros, e por que foi descoberto o Brasil? Sabe por quê? Porque remar para frente, você que é pescador, remar para frente e remar para trás, o movimento, ele é o mesmo. O que muda é a rotação. O meu braço tem que estar exatamente junto com o braço direito da pessoa que está na minha frente. O que os escravos fizeram? Eles fizeram uma conversação, eles acertaram entre eles, que cada um deles ia remar de um jeito, ao ponto do timoneiro perder a noção para onde ia. E aí, não descobriram a América, não descobriram o Brasil, eles foram descobertos pelo Brasil, eles foram descobertos pela América. Eles chegaram porque o povo estava remando aparentemente para o mesmo lugar, mas estavam remando na rotação diferente. Deus, Ele fala claramente aos meus ouvidos hoje sobre comunicação, mas não adianta eu falar de comunicação. Você precisa estar um coração aberto para ouvir. Você precisa querer, você precisa se desarmar. Gente, não dá para eu conversar com o João. Deixa o João de lado, que ele vai cobrar hortes de mim. Não dá para eu conversar com o Clóvis sobre alta tensão, sobre energia, sobre fio, sobre trabalho, se o Clóvis, ele não querer ou quiser que eu aprenda. E eu só vou aprender o que o Clóvis faz se eu ouvir o que ele faz. Hoje eu sei que o Clóvis não planta poste, mas planta poste também, porque ele falou para mim: eu planto poste, ligo o fio, dou luz para os outros, faço isso para aquilo. Ele falou para mim. Por que ele falou isso? Porque é a comunicação que eu entendo. Eu imaginava o Clóvis igual o Dino da Silva Sauro, empurrando árvore, plantando poste. Aí ele mostrou para mim, mostrou foto, fez, e ele explica para mim: pastor, eu planto poste também, mas faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. O que eu fiz? Eu desço até o Clóvis e quero saber o que o Clóvis faz. E aí eu aprendo. Comunicação, ela precisa ser aprimorada. E eu pergunto de novo: como está a tua comunicação na tua casa?
Porque na rua você se comunica que é uma barbaridade. Na rua a gente se comunica com a barbaridade. E em casa não troca assim uma palavra. Gente, eu já me peguei do lado da Patrícia, da minha Patrícia. Ela num canto do sofá, o Lucas no meio e eu na outra ponta. E a gente passar 2 a 3 horas sem trocar uma palavra entre nós. Ah, mas é o pastor perto, é o pastor rasgado. Eu só não tiro a camisa porque eu não estou na minha melhor forma. Mas a ideia era essa, é o pastor rasgado. E também nós não estamos a sós, né? Tem o Facebook e o Instagram aqui. E por que eu faço isso? Eu rasgo para dizer, o pastor está aqui, quer falar com você. Ouve, mas quem ouve? Quem está aqui online? Quem está aqui prestando atenção? Quem não está, não ouve. Porque falta a interação e o querer ouvir. Para concluir, claro que existe. E foi a chamada, né? Orando em línguas. Orando em línguas. Mas não é língua estranha. Não é língua estranha. É língua que as pessoas entendam. Eu não estou aqui minimizando Deus de forma nenhuma. Inclusive 1 Coríntios 12, 8 fala o seguinte: a um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Gente, nós estamos em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Aí eu aprendi, desde quando me converti, ou até antes de me converter, porque tem gente que antes de se converter já aprendeu a falar em línguas, brincando, né? Chupa bala house, arriba lá para trás, siri canta, siri nada, siri anda, e vai assim, vai aprendendo, né? Tem curso. Glória, 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 de repente, e vira línguas. Tem curso. Em meio a uma pandemia, eu preciso do dom de línguas, porque dom de língua, ele é o dom que evidencia o batismo no Espírito, mas não é o que garante o batismo no Espírito. Em meio à pandemia, eu não preciso de falar em línguas, posso falar, devo falar, tem hora que eu dobro o meu joelho e não tenho o que falar, eu vou lá para Deus e fico, eu nem sei porque eu estou chorando, não sei o que eu estou orando, mas estou lá orando, porque não me vem palavra, porque se palavras vierem, vem palavra brava, vem palavra de mágoa, vem o homem falando, e eu não quero que Deus fale, que Deus opere. Aí você ora em línguas, mas a língua é para edificação própria. A língua é para você conversar com Deus, é o DDD, descagem direta para Deus. Num tempo de pandemia, eu preciso saber que o Espírito Santo, ele me presenteia, Samara, com a palavra de sabedoria, com a palavra de ciência, doutor, por meio do Espírito, pela fé. Outro a graça de curar doenças, o mesmo Espírito o dom de milagres, o outro a profecia, o outro discernimento. Meu Deus, discernimento! Meu Deus! Imagina você e eu, em pleno século 21, em 2020, aprimorando, Juranda, Maico, quantos erros, meu irmão, você não teria cometido? Patrícia Cândido, quantos erros você não teria cometido? Quantos erros eu não teria cometido? Se eu tivesse o discernimento. Mas a gente busca o quê? Busca o que é para fora. Busca aquilo que vai fazer com que os outros vejam. Eu preciso buscar aquilo que é para dentro. Hoje, para eu terminar a conversa, o que nós precisamos hoje é de um Pentecostes nas nossas vidas. Precisamos de um Pentecostes. Precisamos de uma visita do Espírito Santo para nos ensinar a falar a língua dos nossos filhos, falar a língua dos nossos irmãos, a falar a língua dos nossos parceiros de trabalho. Tem crente, gente, tem gente que não se dá no seu local de trabalho, porque falar a conversa deles não me agrada. Mas a tua conversa tem acontecido? Você tem falado alguma coisa diferente? Nós muitas vezes, por conta da má conversação, nós temos recuado. Porque nós temos vergonha de chamar a atenção das pessoas. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas. Sabe por quê? Porque o sangue está nas nossas mãos. Nós precisamos hoje reatinar, atinar, melhorar
a nossa comunicação em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia de você também, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu vou orar por você, profetizar a vitória e já vou impetar a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, a gente prepara um monte de coisa, a gente fica aí, Deus, debruçado em Bíblia, em tradução e isso, escrever. Deus, mas o Teu Espírito fala aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, eu quero em nome de Jesus declarar, Pai, que nenhuma palavra que saiu, Deus, ó Pai, dos Seus lábios nessa noite, venha a ser, Deus, ó Pai, deturpada. Que tudo que foi dito, Senhor, nessa noite, tenha sido, Deus, ó Pai, permissão Tua, e que nós venhamos entender, Pai, e colocar em prática. Nós não precisamos construir mais pontes, nós não precisamos construir mais torres, nós não precisamos mais ficar pensando em elaboração de culto para atrair a presença. O que nós precisamos, ó Pai, é de Pentecostes. O que nós precisamos é do Espírito Santo. O que nós precisamos, Deus, ó Pai, é do tradutor dos tradutores, dos comunicadores que venham estar conosco. O que nós precisamos hoje, Senhor, que como línguas de fogo, como um vento impetuoso, Paizinho, como o silêncio, como um trovão, como um raio, Senhor, como a ministração do pastor, como Deus, ó Pai, uma luz que brilha, como Deus, ó Pai, uma luta, uma dificuldade, uma voz alta, qualquer coisa. Mas nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, que arda na nossa alma, que arda na nossa vida, que essa chama volte a brilhar e volte a estar acesa em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo Teu povo e oro por mim também. Oro pelas famílias enlutadas. Oro, Deus, ó Pai, pelos líderes dos hospitais, ó Pai, enfermeiros, área de segurança. Deus, oro por aqueles que têm que ir, para que a gente possa ficar. Oro, Deus, ó Pai, que o Senhor continue ministrando na nossa vida e que esse povo que está aqui possa falar para os outros aquilo, Deus, ó Pai, que muitas vezes a minha voz não tem falado e a Bíblia não tem tocado. Que o Teu Espírito Santo possa gerar, Papai, através de nós, esse exército de multiplicação. Oro pela vida do Lucas Silvério, que está na estrada nesse momento. Peço que o retorno dele seja abençoado. Obrigado, Deus, por essa equipe maravilhosa. Obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, Deus abençoe. Eu aprendi uma coisa: quando você vai cumprimentar com uma mão, é um bracinho assim. Se você quer abraçar, vai com duas mãos assim, dá um uta bem gostoso e bem apertado. Não aglomera na porta. Vai com Deus, foi um prazer te ver. Deus te abençoe e te guarde.